Boa noite, irmãos. A paz de Jesus a todos, amém? Amém. Vamos dar início à nossa reunião deste domingo, agradecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por nós estarmos aqui, comemorando hoje a Páscoa, né? Onde muitos aí fora estão se presenteando com chocolates, né? Mas nós sabemos que o real sentido da Páscoa não é esse, né? E nós estamos aqui por causa desse sentido da Páscoa, né? Que foi a morte, a ressurreição de Jesus, que verteu o seu sangue na cruz em nosso lugar. E é por isso que hoje nós estamos aqui para celebrar a vida de Jesus em nós. Amém? Vamos fazer a nossa primeira oração. Vamos agradecer ao Senhor por nos reunirmos nesta casa hoje e por podermos celebrar a vida de Jesus aqui neste lugar. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, em tua presença, que nessa noite nós nos colocamos em oração, agradecendo ao Senhor, Pai, por este dia que o Senhor preparou para nós, esta noite de celebração na tua presença. Comemoramos aqui, Senhor, celebramos aqui nesta noite a vida do Senhor, a ressurreição do Senhor, teu sacrifício na cruz por nós. Celebramos, Jesus querido, a vida do Senhor dentro de nós, em nós a cada dia, Pai. Te louvamos, Jesus querido, nesta noite, pela presença do Senhor aqui neste lugar, porque sabemos que Tu estás conosco aqui, Jesus. Pai, te louvamos, Jesus querido, e oferecemos a Ti o nosso louvor, oferecemos a Ti, Senhor, as nossas orações e tudo que vamos fazer aqui para a Tua honra e para a Tua glória. Venha, Senhor, através do Espírito Santo, manifestar-te aqui em nós, receber o nosso louvor, como eu já disse, e que nós possamos te honrar acima de todas as coisas neste lugar. Seja bem-vindo, seja bendito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos deu vida, como eu já disse, né? Pela vida de Jesus nós estamos aqui, pelo sacrifício dele nós estamos aqui esta noite, e nós vamos celebrar aqui a morte e a vida de Jesus, aquele que nos comprou com alto preço e nos fez seus filhos, criaturas novas na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Digno é Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Pela cruz ele nos chamou. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. Bendito é, Senhor. Bendito tu és, Jesus. Digno de toda a honra e de toda a glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cantar agora em celebração ao nosso Senhor. Amém? Vamos cantar Celebrai com júbilo ao Senhor. Glória a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Oh, 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 oh. Celebramos a Ti nesta noite, Jesus, com alegria em nossos corações, por quem Tu és para nós. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno, o Senhor é perfeito. Todas as coisas, Senhor, se rendem diante de Ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, né? O Salmo 100 nos diz isso, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então, essa noite é noite de celebração. É noite que muitas pessoas veem como um sofrimento, né? Nós vemos como um motivo de alegria, né? De estarmos com Jesus, de tudo que Ele fez por nós e de hoje nós estarmos aqui, adorando a Ele que é maravilhoso, o nosso amado Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tu és exaltado para sempre, Jesus. És adorado, Senhor, não apenas por nós aqui, mas por toda a terra. És bendito, Senhor, és digno, Senhor, de tudo que todos podem te oferecer, Senhor. Não existe outro merecedor senão o Senhor. Aleluia. Te louvamos, Jesus, te louvamos, Pai. O universo chora
já falou, ali estava o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, e ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Ressuscitou, ele vive para sempre. Ele vive. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que vive para sempre, que reina, que governa,
tem o domínio e o poder de todas as coisas, na terra, debaixo da terra, nos céus. Todo poder a Ele pertence, não existe outro como Ele. E nessa noite nós celebramos Jesus a Ti nesta casa, Senhor. Celebramos o Senhor, Pai, com alegria, com gratidão, com fé, com devoção ao Senhor. Nós celebramos a vida do Senhor aqui, Pai. Celebramos os Teus feitos por nós, Senhor, em nosso lugar. Celebramos, Jesus querido, o Teu sacrifício e também a ressurreição do Senhor. Louvamos o Teu nome, Pai, por ter, Jesus querido, ido em nosso lugar até a cruz, por ter morrido, Senhor, a nossa morte e ter nos dado a Tua vida, Jesus. Te louvamos. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado és para sempre, Jesus. Exaltado és para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glórias a Ti, Jesus. Digno é, Senhor, digno é. Aleluia. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, Pode tomar o aleluia. seu assento. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Senhor dos exércitos, nosso Rei, Salvador. Que a Ele seja toda a honra nesta noite. Amém? Glória a Deus. Nós estamos já neste momento nos preparando para a palavra de Deus. Que você receba com alegria, que você traga ao seu coração essa palavra, essa semente que hoje vai ser lançada em nossos corações, e que você possa tratar durante essa semana essa palavra para que ela possa germinar e ela possa dar frutos. Amém? Glória a Deus. Oi, meu bem. Oi, meu amor. Vem cá, vovó. Dá uma palavra. Amém, queridos? Amém. Graça e paz a todos. Comeram muito chocolate? Não? Mas não é Páscoa? Não é dia de comer chocolate? Não? Glória a Deus, então. A igreja parece que está meio morta, não comeu chocolate, então está meio triste, é isso? Glória a Deus. O que significa Páscoa, queridos? Aleluia. Alguém pode me dizer o que significa Páscoa? A Páscoa em hebraico, ela quer dizer passar. Em hebraico, passar. Significa passagem. E a passagem da morte para a vida. Como Cristo, ele morreu na cruz por nós, e ele passou da morte para a vida. E o que o coelho e o ovo têm a ver com a Páscoa? O coelho bota ovo? Mas tem alguma coisa a ver. O coelho com o ovo. Tem algo significado na Páscoa. Não que seja que o coelho bote um ovo de chocolate. Não é isso. O ovo ele tem um significado. E o coelho ele também tem um significado. Isso não é a ministração da palavra nessa noite, tá? Mas eu quero só
explicar para o povo, para estar entendendo um pouco sobre a realidade. Que muitas igrejas por aí, elas pregam a Páscoa e dão para as crianças um ovo de chocolate. Então a criança assemelha a Páscoa, a morte de Cristo, com um ovo de chocolate, né? Mas vamos ver aqui então. Os coelhos não põem ovos. E por isso as pessoas se perguntam, por que os dois são símbolos da Páscoa? O ovo é uma antiga tradição que surgiu antes de Cristo, na Europa. As pessoas trocavam ovos no equinócio de 21 de março para celebrar o fim do inverno e o início da primavera. No Brasil, fim do verão e início do outono. Quando a Páscoa cristã começou a ser celebrada, a troca de ovos começou a fazer parte da Semana Santa. Os cristãos passaram a ver no ovo um símbolo da ressurreição de Cristo. Naquela época, as pessoas trocavam ovos de galinha decorados, né? E a tradição dos ovos de chocolate começou na França e a partir do século XIX, os ovos doces tomaram conta da comemoração. A tradição do coelho da Páscoa é mais recente, se comparada à do ovo. O costume surgiu no século XVI, na Alemanha. Os alemães trouxeram o hábito para a América no século XIX. O animal foi associado à Páscoa porque se reproduz rapidamente e simboliza fertilidade e vida nova. É isso. Não tem nada a ver o ovo de Páscoa, chocolate. Gostoso comer chocolate, né? Gostoso, né? Mas com a nossa comemoração não tem nada a ver. A gente tem que comemorar a morte e a ressurreição de Cristo, que ele nos livrou do pecado e da morte, né? E mesmo assim ainda nós somos falhos. Mas isso aí é só para você estar por dentro um pouco sobre o que realmente significa a Páscoa. Que você ensine aí para o seu filho, para o seu neto, enfim, para as crianças, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não estou criticando quem celebra dessa forma, nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu estou falando o que realmente está escrito aqui. E se é para seguirmos o que está escrito aqui, eu não tenho por que no dia da Páscoa eu montar uma cestinha de chocolate e dar para as crianças que tem na igreja. Aí eu estaria incentivando o que não está aqui, né? Então, nós temos que incentivar eles a comemorar a morte e a ressurreição de Cristo. Amém? Glória a Deus. Quem gostou? Eu também vou aprendendo cada dia, queridos, né? Uma coisa que a gente vai se aprofundando, né? E vai aprendendo. Agora eu quero entrar na palavra. Que nós vamos trazer hoje aqui também não é muito gostoso. 10 sinais que uma igreja está se desvirtuando do Evangelho de Jesus. O que é desvirtuando? Alguém sabe? Desviando, enfim. Né? Antes de eu ler aqui, falar para vocês, eu quero começar lendo a palavra do Senhor, que está em Atos. Você possa abrir sua Bíblia.
Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 e 31. Todos acharam? Amém? Atos, capítulo 20, 29 e 31. Capítulo 20, versículo 29 e 31. Diz assim a palavra: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Admoestar, advertir. Amém? Então, segura em Atos aí, que depois a gente só vai pulando para frente. Então, 10 sinais que uma igreja está se desvirtuando do Evangelho de Jesus. Primeiro, ênfase na visão da igreja mais do que nas Escrituras. O estudo profundo da Bíblia é deixado de lado e tudo gira em torno da visão do líder ou da instituição. Então, eles deixam um pouco de seguir realmente o que está na Escritura, o que a gente já havia falado no começo, aí, o ovo de Páscoa. Uma igreja evangélica que dá um ovo de Páscoa para uma criança, ela está incentivando errado. Nada contra, mas está incentivando errado. Se seguir a palavra do Senhor, está errado, não sou eu que estou falando. Quem for assistir essa gravação depois, se quiser ficar bravo, vir contra mim, não tem problema nenhum. Eu estou falando que está na Escritura, estou falando a verdade. Né? Se alguém achar que na Bíblia tem que no dia de Páscoa, para dar um ovo de Páscoa para a criança, então eu paro de pregar a palavra. Acha na Bíblia e mostra para mim que é para dar para a criança um ovo de Páscoa. Pode dar, tranquilo, mas não incentivando que a Páscoa é essa. Amém? Né? Então, quando o estudo profundo da palavra é deixado de lado, tudo que gira em torno da visão do líder ou da instituição, está errado. É a ênfase na visão da igreja, mais do que nas Escrituras. Eles começam a fazer coisas que gira tudo em torno da liderança, da instituição, vamos dizer, a igreja, né? E não tem nada girando através da palavra. Né? 2. Isolamento da família e dos amigos. A comunhão com pessoas de fora é desestimulada. Você começa a se relacionar apenas com os da igreja. E é assim que funciona. A liderança vai criando ali e começa a dizer para você que você, muitas das vezes, você tem parentes que não são cristãos. E aí que vem mais forte ainda. Eles incentivam você a deixar de lado e se relacionar somente com os que estão na sua igreja. Nem até mesmo com a igreja dos outros. Você não pode se relacionar. Né? Então a gente vê aí que são as 10 coisas que as igrejas estão fazendo muito, que estão se desvirtuando da palavra. E o que a palavra diz? A palavra, ela fala que não é para você se relacionar com um parentesco seu? Não. Jesus sentou lá com os escribas, com os fariseus, né? Sentou com pecadores, prostitutas, ladrões. E por que você não pode ter um relacionamento com uma pessoa assim? Com um drogado, com um alcoólatra,
com a prostituta, com até os homossexuais, né? Que muitas das vezes você encontra para a rua, você como cristão, em vez de você ir passar por ele, cumprimentar, fazer algo diferente, você atravessa a rua para não ter nenhuma palavra. Ah, só aí, misericórdia, né? Vamos lá. 3. Culpa e medo como ferramentas de controle. Se você observar aí nas redes sociais, aí a gente vê muito testemunhos de pessoas famosas, cantores, que eles foram submetidos a uma liderança abusiva, vamos dizer assim. Não podia fazer nada fora da igreja. Tudo que fizesse era através ali da igreja. Você não podia ir para uma praia sem avisar. Tudo bem, lógico, né? Você não vai, você tem uma liderança na igreja, você vai para a praia e você não dá nem satisfação e não avisa, né? Pô, tô indo para a praia, né? Ô, pastor, tô indo para a praia, né? Reservei lá. Vai com Deus, irmão. Deus acompanhe. Traz um pouquinho de camarão lá para mim. Brincadeira, porque eu não gosto. Né? Mas vai. Você não é obrigado, você não é preso na igreja. Mas tem igrejas que ela não gosta que você vá viajar. Agora eles podem. Aí você vê lá o pastor não está na igreja. Quando que o pastor está? O pastor foi viajar. Por que só ele pode? Né? Você se sente culpado por descansar, pensar diferente ou questionar. O medo de desagradar a liderança é constante. Então as pessoas têm medo de desagradar a liderança e, né, eles deixam você de lado, né, ou algo parecido. Rotina controlada e fadiga constante, ou fadiga, né? A agenda da igreja te consome. Reuniões, eventos e tarefas ocupam todo o seu tempo. Sua saúde física e mental começa a sofrer. Porque tem culto de primeiro dia da semana, domingo, segunda, a terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Aí domingo de manhã, domingo à noite. Qual tempo você tem para você? Que tempo você tem para sua família? Tem igrejas que é assim, nada contra também, eu estou falando aqui, mas nada contra. Quer fazer o culto o dia inteiro, a noite inteira, faz. Eu só estou falando o que é uma realidade. O que é uma realidade. Aí você começa a sofrer, começa a passar mal na sua saúde, porque você trabalha o dia todo, você chega na sua casa, você toma um banho, mal janta, porque às vezes o culto começa às 7, você tem que estar lá às 6h30, porque você trabalha na obra. Aí você larga seu marido na sua casa, ou você larga sua esposa, larga seus filhos, ou junta todo mundo lá e corre para a igreja. Na segunda. Aí na terça, a mesma coisa. Aí depois inventa uma visita. Mas o pastor muitas das vezes nunca vai, sempre manda os outros ir. Sempre manda os outros ir. Ah, porque o meu diácono vai. Ah, porque o fulano vai. Então vai acontecendo essas coisas, né? E é um pouco triste, porque muitas vezes as pessoas saem da igreja para ir em outras igrejas, porque ela está sendo fadigada, está sendo sugada, está sendo obrigada a trabalhar a semana inteira na igreja, né? Quando vai para outra igreja ainda é bom, legal. E quando ela sai, vai para o mundão? De quem vai ser cobrado, né? 5. Pensamentos independentes são inibidos. Fazer perguntas, refletir ou discordar
é sinal de rebeldia ou falta de submissão. Então, eu estou pregando alguma coisa aqui. Aí, no final do culto, você vem. Lógico que no meio da pregação você não vai ficar questionando as coisas, né? Mas no final do culto, aí você vem aí e fala: Nossa, Beto. Vou falar Beto, tá? Ninguém. Ô, Beto, você estava pregando lá e eu ouvi que você falou sobre isso, isso, isso. Mas e aquilo assim que fala na palavra e tal? Você está questionando por quê? Você leu a palavra, você tem um entendimento da palavra. Eu li a palavra, eu tenho um outro entendimento, nada fugindo da Bíblia. Mas eu vou falar para você que o que eu falei está certo, o que você está pensando está errado. Né? Então você não pode ler a palavra, porque você vai refletir de uma forma e eu reflito de outra. A reflexão nunca vem a mesma para mim, para você e para outra pessoa. Você pode ver, a pessoa lê sobre o filho pródigo, prega de uma forma. Eu leio filho pródigo, prego de outra forma. Né? Então, tudo isso. Aí começam a falar, nossa, a ovelha está rebelde. Ovelha rebelde. Ou então é falta de submissão, porque eu sou pastor. Vai se converter, irmão. 6. Obediência cega é exigida. Você aprende a obedecer sem questionar, mesmo quando algo parece errado ou antibíblico. Você acaba deixando, você não questiona mais, porque se você questionar, você é deixado de lado. Se você questionar, você vai ficar de banco. E, né? Enfim, né? Vamos lá. 7. Controle da informação disfarçado de transparência. Tudo que acontece nos bastidores é rigidamente controlado, mas dizem que é em nome da clareza e da ordem. Faz tudo lá. E aí fala que não, é para ordem e decência, clareza. Mas na verdade é tudo uma forma de controle que é disfarçado de transparência. Aqui a gente é transparente. Aonde que você está sendo transparente? Transparente que eu sei é o vidro. Aí, ó. Tem até vidro que não é transparente, é vidro fumê. Então veja bem. Vamos lá. Estou acabando, tá? Cria-se dependência emocional da liderança. Você se sente perdido sem o aval ou conselho dos líderes. É como se não conseguisse mais decidir nada sozinho. Você vai comprar um carro, você tem que ir lá pedir para o pastor. Se você pode comprar um carro. Você quer comprar uma roupa, você vai lá e pergunta para a pastora. Porque muitas das vezes você chega com uma saia no joelho. Misericórdia, irmã! Espírito de prostituição. Não é? Quem que já não passou por isso dentro de uma igreja? Né? Ou tá de calça, não pode, a mulher não pode usar calça. Né? Enfim. Então aí você vai fazer algumas coisas, você não consegue decidir sozinho, porque você precisa ir até a liderança e perguntar se é correto ou não. Muitas das vezes o seu carro está ali preparado para você comprar ele, você fala, não, não é de Deus não, irmão. Não é de Deus. Misericórdia. Não compre esse carro não, que é bomba. É assim, muitas das vezes ele tem um carro inferior daquele que você vai comprar, ele vai falar, não compra não. Porque ele não vai querer ver você andando de carro melhor que ele. Apesar que hoje em dia é difícil de ver pastor com carro velho, né? É só vocês observar. Nada contra não, tá? Nada contra. O pessoal tem dinheiro para comprar, compra mesmo. Mas não usa o dízimo da igreja para ficar bancando a sua vida. Né?
Enfim, não vamos se aprofundar muito nisso, não. 9. Você começa a adoecer. Cansaço extremo, crises de ansiedade, depressão, insônia e esgotamento se tornam normais, mas ninguém fala sobre isso. Ah, porque você está trabalhando demais. Você vai se sustentar como? O que está sugando você não é o seu trabalho no dia a dia. O que está sugando você é aquele negócio de estar todo dia na igreja. Tem que estar todo dia na igreja. Se você faltar da igreja, você fica de banco porque você não foi. E é uma situação que está acontecendo realmente. Né? Então a gente precisa vigiar com coisas que em igrejas acontecem, graças a Deus, aqui é diferente, né? Aleluia! Por isso. Porque nós aprendemos a seguir aqui, ó. A gente não tem um outro meio de seguir, a não ser a Bíblia. Então, se está na palavra, a gente vai seguir a palavra. Se não está, não está. Se um dia a nossa igreja crescer, se assim Deus permitir, tá? Porque eu estou feliz aqui. Feliz. Estou pregando, a gente está louvando, está ensinando. Se a pessoa quer passar por aqui para aprender e voltar embora, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Ninguém é obrigado. Né? E se um dia a nossa igreja crescer, e vier pessoas para agregar com a gente, para trabalhar, como diácono, enfim. Não porque a gente tem que dar um ovo de Páscoa para as crianças. Aqui não. Aqui não. Você vai dar ovo de Páscoa para o seu filho lá na sua casa. Só que você vai explicar o que é realmente a Páscoa para ele. Não vai dar o ovo de Páscoa falando que Cristo morreu na cruz e agora você tem que dar um ovo de Páscoa para ele comer. Né? Explica direito, ensina. Você pode dar um ovo de Páscoa, lógico. Se quiser dar um para mim também, eu aceito. Eu como, de bom grado. Né? Mas nada referente à morte de Cristo na cruz. Amém? E aí você começa a adoecer, fica esgotado, e eles sempre vão dar desculpa. Ah, toma um remédio, um fortificante. Mas você não pode faltar amanhã no culto. Você tem que vir. Nós conta com você. Né? E vai ser sempre assim. E se você não entender aqui, ó, se você vai ser sempre o fantoche. Vão controlar você assim, ó, da forma que eles querem. Você vai ser aqueles bonequinhos que ficam assim, ó, do jeito que ele quer que você faça. E você vai ficar ali, né? 10. Conselhos de amigos e familiares são vistos como ataque do inimigo. Se alguém de fora se preocupa com você, dizem que é oposição espiritual ou que estão sendo usados por Satanás. Você está vendo lá seu parente lá, tudo destrunchado lá na casa. Você sabe por que é. Aí você fala, até ele mesmo, não, mas não é. Por quê? Já está controlado pela liderança. Então até ele começa, não, mas não é. É porque, eu tive uma gripe aí, né? E aí aconteceu isso. Na verdade, você sabe por que é. Que ela está sendo esgotada, está sendo sugada, mas ela também não quer ver. É aí que eu falo, aí sim, fizeram uma lavagem cerebral aí, porque é impossível, a pessoa não vê o que realmente está acontecendo na vida dela, através de uma liderança abusiva. Isso não é só nas igrejas, isso aí também é no trabalho. Tem chefe aí que quer mandar mais que o patrão. Muitas das vezes o patrão é gente boa. Tudo que você precisar,
Mas o gerente é aquela cobra que quer ver você pela costa, né? Muitas das vezes vai lá para o patrão, fala o que você não fez realmente, o patrão até manda você embora. Ele quer mandar mais que o patrão, né? Aí então eles vão falar que Satanás está usando ele para falar essas abobrinhas aí, mas não é. Você está se preocupando com a pessoa, você sabe a situação que ela está, e você sabe o real motivo de tudo isso está acontecendo com ela. Aí você vai, por isso que muitas das vezes é difícil a gente querer ir dar um conselho e falar com as pessoas, porque elas vão agir de uma outra forma. Aí muitas das vezes ela vai na liderança e fala, então, o fulano lá, parente meu, ele veio em casa lá e fez uma visita, ele falou que eu estou trabalhando muito na obra, não estou tendo tempo. Imagine que isso, está amarrado, Satanás está usando ele. É. Agora, para não ficar só nas minhas palavras, como já lemos em Atos, eu quero ler mais alguns versículos para você ver que realmente tudo que eu falei aqui é bíblico. Está tudo na Bíblia. E são os 10 sinais que uma igreja está se desvirtuando do Evangelho de Jesus. Avança um pouquinho para frente aí, livro de Romanos. Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, que aprendes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suaves palavras e lisonjias enganam os corações dos simples. Quantas pessoas simples tem na igreja? E eles usam tudo isso para enganar. Em vez de pregar a palavra, ensinar a verdade. Bora mais um pouquinho para frente. É só virando as páginas para frente, tá? 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18 e 19. Diz assim: Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. O que quer dizer isso? Quando está tendo toda essa bagunça aí, você tem coragem, bate no peito e fala, não, não é assim. Está errado. Não, mas eu sou pastor, não. Então leia a Bíblia aí na minha frente e fale aí. Está errado. É isso que aqui em 1 Coríntios quer dizer. Amém? Bora um pouquinho mais para frente lá, vai virando as páginas aí. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e 5. O próprio texto já diz sobre as falsas doutrinas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e 5. Diz assim: Se alguém ensina outra doutrina, e se não
conforme as suas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, mas quais nascem invejas, porfilias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Né? Vamos falar a verdade aqui, bem claro, resumiu bem claro aqui. Ele se interessa mais no seu dízimo do que na sua alma. Está bem claro isso. Se você está mal, não importa. O importante é seu dízimo cair na conta da igreja. Você está ruim lá na sua casa, não vai fazer uma visita, não vai fazer uma oração para você. Mas o seu dízimo, se não caiu, ô fulano, você não dizimou esse mês? Tem igreja que é assim. Você não ofertou esse mês? Então se interessa mais em dízimo do que na própria alma da pessoa. Amém? Bora para frente. Tito. Só um pouquinho para frente você já chega aí. Tito, capítulo 3. Versículo 9 e 11. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege depois de uma outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Bora para frente. 2 Pedro. Segundo Pedro, capítulo 2. Versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Está aqui, ó. Está aqui. É só ler. Muitas das pessoas na igreja, elas estão se decepcionando porque começa a acreditar muito no pastor. Não que você não possa acreditar, lógico. Mas tudo que o pastor fala, acredita. Se o pastor falar que esse mês aqui você vai ter que receber seu salário, você vai ter que dar metade na igreja para você receber uma bênção tal grande, você vai lá e dá. Tá cego? Tá cego. Aí você vai lá e dá. Aí a bênção não vem, porque era mentira dele. Né? Que era mentira dele. E aí, como que fica? Como que fica o negócio? Complicado, queridos. Então, leia a palavra para você não ser enganado. Vamos lá para o último. Apocalipse. Esse é a palavra-chave para fechar tudo aqui. Apocalipse capítulo 22. Versículo 18 e 19. Diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro.
que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Continua falando que não está na Bíblia aí, ó. Vai falando. Está aqui, ó. Está aqui. Então, continua tirando coisas das Escrituras e continua acrescentando. Igual, eu vou contar aqui, vou falar. A respeito do Nicolas, que ele se arrependeu de estar batizado. Ele se arrependeu de batizar jovem. Porque uma pessoa sempre falava que João Batista só batizava depois dos 18 anos. É verdade isso? Aí o meu filho, como ele foi batizado com 13? É de 13 para 14 anos. A minha memória é meio... Hoje ele está com 16. Ele está com 16. Eu ia falar 15. Ele está com 16. E de tanta pessoa ir no altar e pregar, falando que... Por isso que eu dava razão para João Batista, que nunca batizou menor de idade, só batizava depois dos 18. Aí, eu, minha esposa, a gente tentou encontrar aqui, ó. Não achei. Não achei. E você não vai achar também. Agora, se você acredita nas palavras e não procura aqui, aí você acaba acreditando. É isso que eu estou falando aqui hoje. Para que você, quando ouça alguma coisa que, então porque está na Bíblia, isso está. Peraí. Beleza. Chegando na sua casa, abra ela lá. Pesquisa para ver se acha. João Batista, ele batizava os que se arrependiam do pecado. A água está ali, ó. Então, se eu me arrependi, vou batizar. Eu não falo de uma criança de menos de 5 anos, lógico. Lógico, né? Até então a gente apresentou as crianças da igreja aqui, os recém-nascidos, foi apresentado a Deus. E ela vai caminhar durante um tempo que quando chegar de 10 anos para cima, ela já sabe, já tem entendimento, já está acompanhando a palavra. Quem sou eu para falar, não vou batizar? Quem sou eu? Então tem um jovem aqui na igreja de 14, 15 anos, 16, eu não vou batizar. Não, é de menor, não vou batizar. Né? As crianças de hoje já sabem até como é formado. Já sabe ser pai, já sabe ser mãe, já sabe como usar drogas, já sabe de tudo. E por que ela não sabe disso daqui? Ela não sabe disso daqui porque você, pai e mãe, não ensina na sua casa. É simples assim. Amém, queridos? Né? Vamos dar um glória aí, né? Aplauda o Senhor em nome de Jesus aí, glória a Deus. Toda honra e glória a Ele. Eu louvo ao Senhor porque Ele me ensina a cada dia. Apesar de eu ser falho, pecador, nem merecia estar aqui. Nem merecia estar aqui. Mas Ele tem feito grandes coisas na minha vida que
não sei nem como agradecer a ele. Nem estando todo dia na igreja, igual vocês fazem aí, nem estando todo dia na igreja, cantar aí no dia inteiro, orar o dia inteiro, jejuar 40 dias, 40 noites, lá não comer nada. Não vai pagar o que ele fez por mim. Não vai pagar. Né? Então, espero que você tenha gostado. Eu gostei muito quando eu estava estudando para essa palavra, eu gostei muito. E que você possa ler cada dia mais a palavra para não ser enganado. Você acha que é só o diabo que te engana? Não. Tem pastor que engana também. Amém? Eu entrego para a Rosana de novo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Que palavra. O Senhor tem falado conosco, né? Não podemos dizer que não temos sido ensinados pelo nosso Senhor. Né? Todos os cultos do Senhor, Ele tem trazido palavras para nós de conhecimento, de entendimento, para que a gente não seja iludido, para que a gente não seja enganado, e para que a gente confie somente na palavra do Senhor, somente naquilo que o Senhor tem para nós. Né? Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que existiriam falsos profetas, e não seriam poucos. E neste tempo em que nós estamos vivendo, mais ainda. Oh, glória. Nesse tempo que nós estamos vivendo, mais ainda. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Né? O Senhor, ele vai dizer que nesse tempo em que nós vivemos, né, nessa última geração, né, o inimigo ele viria com tanta força que, se possível, ele enganaria até os escolhidos de Deus, até os escolhidos do Senhor. Então, se nós não conhecemos a palavra, como que nós vamos saber quando estamos sendo iludidos, como estamos sendo iludidos? Que a palavra não é a palavra verdadeira. Então, por isso que nós precisamos aprender com o Senhor. E glorificar a Deus, como o Beto disse, né? Glorificar a Deus por termos, dia após dia, temos esse Deus para nos ensinar, para nos mostrar o caminho exato, a palavra correta, como nós devemos fazer, aonde nós devemos ir, o que nós devemos ouvir, para que nós possamos estar firmados nessa rocha que é Cristo, né? E que permaneça isso sobre nós até que Jesus venha, né? Até que a morte chegue ou até que Jesus venha, né? Então, que nós possamos estar nessa confiança no Senhor, aprendendo cada dia mais da palavra. Eu nunca canso de dizer que o manual é a palavra de Deus, é a porção que nós precisamos de alimento espiritual, de força, de amparo, de vigor. A palavra de Deus é tudo. É uma fonte inesgotável que todas as vezes em que a gente for para ela, a gente vai ser saciado. O Senhor nunca nos deixa sair diante da palavra com as nossas mãos vazias. Então, que nós possamos confiar no Senhor e dia após dia conhecer mais da palavra de Deus. Amém? Bom, vamos para os dízimos e ofertas, né? Vamos contribuir com a casa do Senhor, né? Com a obra de Deus. Você que pode, você que trouxe. Se você não trouxe também, o Senhor vai abençoar da mesma forma e da mesma maneira, né? Quero já aqui dizer o nosso muito obrigado, declarar a bênção de Deus sobre aqueles que, hoje em dia, eu sempre digo que a gente não usa muito dinheiro, notas, né? Dinheiro físico mais, a gente hoje trabalha mais com cartão, a gente usa o Pix, que é uma facilidade na nossa vida, e a gente sabe que muitas pessoas têm ofertado e dizimado através do Pix, né? Na conta da igreja. Então, muitas das vezes a gente fala assim, mas nossa, na hora da oferta ninguém vai ofertar na igreja. Não é que ninguém vem ofertar, é que essa pessoa, né, tem ofertado de outra maneira, né? E o Senhor tem abençoado da mesma forma, né? Então, se você tem hoje, amém. Se você não tem, o Senhor vai te abençoar da mesma forma. E aleluia. Se você tem feito a sua oferta, o seu dízimo através do Pix, tá tudo em ordem. Amém? Vamos orar? Se você pode, coloque-se em pé e nós vamos agora aqui clamar a Deus e agradecer ao Pai. Senhor, nós te louvamos neste momento, Senhor, em que estamos aqui, Pai, para ofertar e dizimar. Quero já agradecer ao Senhor pelas vidas, Senhor, que contribuem, Pai, através da conta da igreja, no Pix. Que o Senhor abençoe, que o Senhor continue abrindo portas, que o Senhor venha prosperar,
trazer toda sorte de bênção. Aqueles que aqui também, Jesus querido, têm trazido a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto, o seu propósito, que tem, Jesus querido, sido fiel ao Senhor, que tem sido obediente à tua palavra. Que essas pessoas sejam abençoadas, que o Senhor venha derramar bênção sem medida sobre os teus, a bênção recalcada, sacudida e transbordante que a tua palavra nos fala. Que o Senhor venha abençoar a cada um de nós aqui e esta casa, para que permaneçam essas portas abertas e que a tua palavra continue sendo ministrada a toda e qualquer criatura. Assim nós oramos e graças damos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Se você tem, saia do seu lugar, venha trazer. Se você não tem, Deus te abençoe. Amém? Vamos para o encerramento. Já hoje foi rápido, né? Hoje foi vapt-vupt. Rápido e objetivo. Amém? Nós preparamos agora para o final um momento de comunhão, né? A gente trouxe um café, eu trouxe aí um brownie para a gente poder comer, se deliciar, né? Não é em comemoração à Páscoa, né? Porque o povo vai falar, mas não deu ovo de Páscoa e tá trazendo coisinha de chocolate, né? Mas é para um momento de comunhão entre nós, né? Estamos aqui na celebração da vida de Jesus, por que não estarmos em comunhão com os nossos irmãos? Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, nos despedindo desta casa, mas não da presença do Pai. Pai, nós te louvamos, Pai, por esta noite linda que o Senhor preparou para nós, este tempo na tua presença, Pai. Como é maravilhoso estar com o Senhor, aprender de ti dia após dia. Obrigada por cada irmão que aqui está, Senhor, cada vida que se dispôs a estar na casa do Senhor esta noite. Aqueles que não puderam chegar, peço que o Senhor os abençoe, Pai, grandemente, poderosamente, que a bênção do Senhor alcance essas vidas, assim como o Senhor tem abençoado a nós aqui nesta casa, que o Senhor alcance, Senhor, os nossos diáconos, que estão, Jesus querido, lá no seu lar. Oh, Deus, que o Senhor abençoe, Jesus querido, a vida da Fabíola, que o Senhor abençoe a vida do Isaac, que o Senhor venha com poder e glória sobre eles, Pai. Eles não puderam estar aqui esta noite, Pai, mas eu creio que o Senhor está com eles naquele lugar, como o Senhor está conosco aqui nesta casa. Declaramos a tua bênção sobre eles, assim como o Senhor tem declarado a tua bênção sobre nós nesta casa, na igreja do Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, abençoados, protegidos, cuidados pelo Senhor, até a nossa casa. E que ao chegarmos lá, a bênção do Senhor permaneça conosco. Assim oramos, graças damos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Recebam a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz: Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus.